Anoiteceu, o sino gemeu. Você não conhece essa música de Natal, né? Anoiteceu. Oi, gente! Ai, eu ando tão filosófica ultimamente. Vocês viram que eu não tenho mais vindo aqui falar de tratamento, de remédio. Assim, porque chega uma hora que eu me sinto assim, que eu sinto que eu já falei tudo sobre isso, né? Então, talvez na próxima leva de vídeos que eu grave, eu tenho coisas novas para contar, porque talvez eu esteja num tratamento novo, diferente. Aí eu vou ter outras inquietações, vou ter outras reflexões, né? Mas essa leva de vídeo que eu gravei, eu fui mais filosófica mesmo, falei mais da vida, falei dos meus 59 anos, de indecisões, de percepção de mim no mundo, de várias coisas. E hoje eu vim falar de escolhas. Por que eu vou falar de escolhas, né? Eu vivi um momento muito difícil esse ano de ter que escolher a nova vida da minha mãe. Como é que ela ia viver a partir de um acontecimento na vida dela. Dois, né? Dela ter quebrado o fêmur e ter parado de andar por um tempo. Quer dizer, nesse momento que esse vídeo foi pro ar, eu acho que ela ainda não vai estar andando, talvez só de andador. Mas hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, ela ainda tá de cadeira de rodas, né? E também da descoberta de uma demência, né? Minha mãe tá com uma demência que chama demência de Corpus de Levy. E tudo isso mexeu muito comigo, né? Pra quem já me acompanha há muito tempo, sabe que eu tenho problemas sérios de relacionamento com a minha mãe e eu aqui com a minha filha, que tá aqui do outro lado da telinha, a gente também tem, eu acho que mãe e filha, eu vejo que existe realmente um conflito muito grande, eu vejo pelas minhas amigas que têm filha e tal. Ao mesmo tempo que a parceria é grande, o conflito também é grande, né? E são coisas que fazem a gente sofrer muito. Como eu quero falar de escolhas, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso mundo, né? Semana passada, quando eu falei de indecisão, na verdade eu também estava falando de escolha, né? É que indecisão é uma coisa, né? A escolha é depois da indecisão. Então, acho que ficou legal que eu tenha feito esses dois assuntos ligados, né? Quem não assistiu o vídeo da semana passada, vai lá e assiste. Eu acabei tendo que escolher coisas para minha mãe. Eu tive que acabar fazendo escolhas para a vida dela, que impacta diretamente a vida dela e a nossa. Quando eu falo nossa, é minha e dos meus irmãos, né? E que eu fiz isso com os meus irmãos. Eu não posso falar por eles, mas estou falando por mim, o quanto isso impactou a minha vida, o quanto isso me fez sofrer e o quanto isso foi difícil e está sendo difícil para mim, né? Que foi como melhor saída ter colocado ela num residencial de idosos, que foi muito difícil pra gente, mas ela tá muito bem cuidada lá. Mas é óbvio que ela não tá feliz, porque ela tem uma demência que não tira ela do ar, ela tem uma lucidez muito grande, né? E a gente acabou invadindo a privacidade dela, escolhendo onde ela ia morar, alugando a casa dela. Isso foi com a anuência dela, né? Isso tá tudo bem, ela sabe, mas a gente vendeu as coisas dela sem ela saber, muito antes de alugar a casa, porque a gente já queria deixar a casa vazia para, se aparecesse alguém, a gente poder entregar a casa. E a gente fez isso pro bem dela, pra segurança dela. Mas eu não vim contar a história da minha mãe, né? Na verdade, eu vim falar de escolhas. Então, como é difícil escolher coisas para nossa própria vida, então vocês imaginem como foi difícil para mim escolher o que fosse melhor para minha mãe, mas que ela não acha o melhor. Ela não acha que é o melhor para ela, né? A gente tem certeza que é o melhor para ela e que é o melhor que a gente pode dar também, né? Então, eu fico pensando nessas escolhas para as nossas vidas de paciente, né? Quantas escolhas temos que fazer?
Quantas pessoas desistem do tratamento? Então elas escolhem desistir do tratamento. Quantas pessoas escolhem mudar de tratamento porque esse aqui tá muito pesado, então eu prefiro pular. Eu já não pulo, né? A não ser que eu esteja sofrendo demais, que esteja impactando demais a minha qualidade de vida, aí sim. Mas eu não quero precipitar nada, porque sempre um tratamento a mais é uma possibilidade a mais de mais anos ou meses de vida, né? Então, quando a gente fala de escolha, né, a gente tá falando também de julgamento alheio, a gente tá falando de fracasso, de derrota, de sucesso, a gente tá falando de um monte de coisa, né? E aí eu vou lá pra trás no vídeo da semana passada das indecisões, né? Então, assim, ai, quem dera que a gente fosse sempre criança, né? E que escolhessem pela gente, né? Que os nossos pais, né, vão guiando a gente até um certo momento, escolhendo o que vai ser da nossa vida, né? Mas assim, que graça também teria a vida se a gente não escolhesse e não assumisse as derrotas, os fracassos. Eu venho falando muito disso, porque eu acho incrível, assim, quando a gente chega numa maturidade, assim como eu cheguei, e que a gente consegue parar de idealizar tanto e viver realmente o fracasso, a derrota, o aprendizado e ter os pés no chão completamente. A juventude é muito legal, né? Quando a gente é muito idealista ou quando a gente sonha demais, só que as quedas são muito grandes. E eu acho que eu cheguei assim num nível assim de maturidade, né? De ter o pé tão no chão. E aí eu tô falando mesmo dessa vida que eu vivo de ter uma doença grave, né? E de que nem tudo é tão derrota, nem tudo é tão fracasso, mas um pouquinho é muita vitória, né? Então, como eu tô falando de escolha, como eu tô falando do que eu passei em relação à minha mãe, de sentir invadindo demais a vida dela, né, de ter decidido a vida dela junto com os meus irmãos e saber que ela não tá feliz porque ela queria estar na casa dela e nenhum lugar substitui a nossa casa. Mas isso não me deixa mais ou menos culpada. Ela tá no melhor lugar que ela poderia estar agora, mas ela não tá feliz. E aí isso me fez pensar muito na minha vida, de onde eu quero estar se eu chegar até a idade dela, que provavelmente eu não chegarei, né? E além do que eu vou chegar com uma doença grave. Então assim, eu trouxe esse tema, como eu trouxe vários outros, que não tem uma conclusão. Na verdade, aqui no canal eu gosto muito de trazer coisas pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ver como é que a gente tá vivendo nesse mundo, o que a gente quer pra gente. Acho que aqui virou muito um canal de reflexão, né? Então, a gente tem que saber que as nossas escolhas impactam a nossa própria vida, a vida de quem nos cerca. E quando a gente tem que fazer uma escolha para o outro, é muito mais impactante. Se vocês nunca passaram por isso e um dia passarem, vocês vão saber do que eu tô falando. E foi, assim, realmente um divisor de águas na minha vida ter que fazer isso e que me fez pensar muito nas escolhas da minha própria vida. Então, a gente que ainda não tá nessa condição da minha mãe, de estar tão velhinho e realmente sem uma independência para poder decidir, até por conta da demência, né? Que a gente possa pensar hoje no que a gente quer pra gente. E aí eu vou falar, nem tinha pensado em falar isso, mas agora me veio na cabeça, da gente fazer nossas escolhas agora, em relação ao nosso futuro de paciente metastático, né? De paciente num tratamento paliativo, né? Da gente poder fazer as nossas escolhas já, para quando a gente não puder mais ter essa percepção tão boa do que a gente vive, do que a gente tem, se isso acontecer, que a gente tenha escolhido o que a gente queria e o que vai de acordo com a nossa vontade. Porque eu fico muito, muito mal quando a minha mãe fala que a gente decidiu a vida dela, que ela não tá feliz e tal. Mas a gente tem certeza que a gente fez o melhor pra ela, entendeu? Então é muito complicado. Então a gente tem
um meio de fazer isso por diretivas antecipadas de vontade, né? Isso faz parte também do cuidado paliativo. Então eu vou trazer alguém aqui para falar sobre isso. Nos meus vídeos de cuidado paliativo deve ter, tá, gente? Vocês procuram aí, põe cuidado paliativo supervivente, que vai aparecer vários vídeos de cuidado paliativo que vai falar. Eu não tinha pensado em falar isso, mas isso me veio agora, que bom, né? Que a gente também, no nosso caso de paciente, a gente pode fazer as nossas escolhas agora, deixar isso por escrito, colocar isso no nosso prontuário e fazer a nossa vontade valer. Então, é isso, gente. Nem vou falar, façam boas escolhas ou façam... Assim, a gente não sabe o que é bom, o que é ruim. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, mas especificamente como paciente, a gente pode sim fazer boas escolhas para quando a gente estiver chegando perto da despedida. E é isso, gente. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo e a gente se vê segunda-feira.